Olá, minha amiga, meu amigo, estamos de volta para falar um pouco sobre o propósito dos gráficos. O propósito é justamente possibilitar comparações entre variáveis ao longo do tempo ou entre diferentes categorias. Quando a gente começar a estudar os componentes de um gráfico, a gente vai entender melhor essa questão da linha temporal e das categorias de dados. E muitas vezes os valores exatos daquelas grandezas que nós estamos medindo, daquelas categorias de dados que nós estamos apresentando, muitas vezes o valor exato nem é tão importante. O que é mais importante para o leitor, muitas vezes, é simplesmente comparar as diferentes categorias, comparar os valores ao longo do tempo, para saber tendências, né? Se está tendo um aumento, se está tendo um decréscimo. Então, muitas vezes, o ponto mais importante de um gráfico é justamente possibilitar essa comparabilidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Nesse gráfico aqui a gente tem, é um número fictício, o número de enfermeiros contratados na Europa em março de 2013. Então perceba que o gráfico é um gráfico simples, é um gráfico direto. O título aqui é bem descritivo, né? Enfermeiros contratados na Europa. Eu poderia colocar aqui, acrescentar a data aqui em março de 2013, mas eu já tenho aqui bem descrito, março de 2013, e aqui a quantidade de enfermeiros, 47.500 contratados neste mês. Mas aí eu lhe pergunto, o que é que essa informação, o que é que tem de importante nessa informação? Ou seja, 47.500 é um número bom? É um número ruim? Entendeu? Sem essa comparabilidade, sem eu ter uma comparação com alguma coisa, a informação ela se torna meio que inútil na maioria das vezes. Agora, se em vez de apresentar este gráfico aqui, eu apresento um gráfico assim. Perceba que, novamente, o gráfico está bem limpo, está bem objetivo. O título aqui é bem descritivo. Enfermeiros contratados de novembro de 2012 a março de 2013. Aqui embaixo a gente vê que realmente está nesse período, novembro de 2012, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Talvez se eu não tivesse essa informação aqui, não prejudicasse, porque está bem claro aqui, né? As letras estão num bom tamanho, dá para você ver o período muito bem, e a localidade na Europa. Só que aqui eu tenho uma comparação, aqui eu tenho uma evolução de valores ao longo do tempo. Então eu consigo ver que lá em março de 2013, lá na Europa houve 47.500 enfermeiros contratados, mas houve um crescimento constante, não constante, né? Constante seria aqui uma linha reta, né? Não é o caso. Mas eu quis dizer que houve um crescimento persistente no número de enfermeiros contratados mensalmente entre novembro de 2012 até março de 2013. Então perceba que essa comparação é o que realmente torna a informação, torna o gráfico importante, torna o dado que está sendo passado, a informação que está sendo passada relevante. É lógico que, como eu já falei anteriormente, quem vai julgar esses dados aqui vai ser um ser humano, a pessoa que vai comparar, talvez comparações adicionais sejam necessárias. Talvez eu deva comparar aqui a Europa com a América, e tem uma segunda categoria de dados aqui, que fosse a América, uma terceira categoria de dados, comparando com a Ásia. Então, é uma pessoa que vai realmente analisar esses dados e ver a utilidade desses dados. O papel do gráfico é oferecer a informação para que ela possa, para que essa comparação entre períodos ou entre categorias de dados possa realmente abrir os olhos do leitor da informação e dar o subsídio para que a decisão seja tomada. Então, esse vídeo foi bem curtinho, somente para comentar essa importância. E lembra que eu falei anteriormente, né? O tamanho das colunas, ou o tamanho das barras, ou a altura das linhas no gráfico de linha, realmente importa, porque é justamente são esses itens que vão oferecer essa comparabilidade. Logo, logo a gente se fala.